Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Eu estava pensando aqui esses dias, e meditando um pouco sobre essa questão de a gente manter a essência, de a gente manter um mesmo propósito e o quanto que as coisas elas vão mudando ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, e isso é normal que isso aconteça, é normal que haja uma mudança. E a nossa essência, ela deve se manter a mesma. Aquilo que é o projeto de Deus que foi revelado, Deus falou para você em algum momento, olha, eu quero isso para a sua vida, e Ele colocou o desejo no seu coração. Só que ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória, nós vamos trocando de vestes, E aqui fazendo uma menção a José. E realmente nós vamos trocando de vestes. Existem períodos, existem momentos e uma veste adequada para cada momento da nossa vida. A Bíblia ela é bem clara quanto a essa questão de vestes e há uma tipologia muito forte. José ele ganha do seu pai Jacó uma túnica de 7 cores. E 7 significa perfeição, é uma assinatura divina, está tudo certo. Mas talvez fosse as vestes do sonho, as vestes que José mais amava. Foi um presente de seu pai, mostrava uma predileção, mostrava o amor que o pai tinha por ele, que era algo especial. E com certeza foi aquela veste uma das coisas que levou os seus irmãos a ter tanto ciúme dele e fazer aquilo que fizeram com ele. José, ele deveria cuidar com muito carinho daquelas vestes. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não é um diário, mas eu imagino que havia um valor sentimental muito grande da parte de José em relação àquelas vestes. Mas as vestes, aquela roupa que foi dada para José, a túnica de 7 cores, ela não foi a roupa que acompanhou José ao longo de toda a sua trajetória. Não foi. Quando ele foi traído ali, vendido pelos seus irmãos, eles tomaram essa roupa dele, rasgaram ali, fizeram todo um teatro, uma cena para parecer que um animal tivesse o devorado. E ele possivelmente ali ele recebeu uma roupa de escravo quando ele foi vendido por uma caravana ismaelita. E aqui eu estou falando de uma forma bem resumida, Naquele momento ali ele recebeu uma roupa de escravo. E quando chegou no Egito, já ali comprado por Potifar, ele certamente recebeu uma outra roupa de serviçal. Então as vestes de José foram sendo trocadas. Quando acusado pela mulher de Potifar, quando parou no cárcere, no calabouço de Faraó, ele recebeu uma roupa de prisioneiro. E até que ele viveu a sua exaltação, nós conhecemos bem a história de José, e aí ele recebe uma veste, ele troca de veste, a roupa de prisioneiro, ele passa a ter uma outra roupa, ele vai à presença de Faraó, e ali ele é exaltado, depois daquela interpretação do sonho, a posição de governador do Egito, e aí ele passa a ter roupa ou vestes de governador. Mas notem os irmãos, quantas roupas, quantas vestes foram necessárias ser trocadas em cada momento da vida de José. Eu digo para vocês, olha, eu estive durante 24 anos numa mesma denominação, numa mesma igreja, e eu entendi em determinado momento que aquela veste que eu tanto amava, que eu tanto cuidava, que eu tinha tanto carinho, tanto zelo, ela precisava ser trocada. Foi algo na minha vida, eu estou dando um exemplo meu, de algo que durante 24 anos eu vesti, que era algo que eu zelei, que o Senhor me deu, que foi algo dado pelo Pai, naquele momento, naquele ciclo, só que o ciclo se encerrou. E eu vivi um período, depois de uma situação que a maior parte dos irmãos aqui do canal conhecem, onde eu vivi uma separação, e eu vivi um período onde as minhas vestes foram vestes de saco de pano e silício. Foi ali vestes de luto, de tristeza, de angústia, de agonia. E foi necessário viver aquele período ali de uns 2, 3 anos para que eu pudesse ter uma bênção na minha vida de intimidade, de comunhão, de aproximação com Deus. E depois de um certo momento, o Senhor tirou aquelas vestes, as vestes do deserto, podemos dizer assim, e me deu novas vestes para que eu pudesse viver uma nova caminhada. E é assim, irmãos, são etapas, são momentos da nossa vida. A essência de José e os sonhos que José tinha eram os mesmos. Do início, quando foi lhe dado a roupa, a veste de 7 cores, a túnica, até o final. O sonho de José não mudou. Aquilo que o Senhor revelou para ele, os projetos e os desígnios de Deus, não mudaram. A essência de José se manteve a mesma, mas as vestes foram trocadas. Porque cada situação, cada momento, exigia uma veste, exigia um período ali em que seria diferente, seria
momento diferente na vida de José. Olha, trazendo para a nossa vida, alguém vai de terno e gravata para um churrasco? Domingo, meio-dia? Ninguém vai, né? É uma veste, é uma roupa totalmente inapropriada para tal ambiente, para tal horário. Existe uma roupa, existe um tipo de vestimenta para cada período do nosso dia, para cada ocasião, para cada situação. As mulheres aí talvez entendam melhor do que os homens, que mulher é fera nessa questão de roupa. Da mesma forma a nossa vida. E da mesma forma a nossa vida espiritual. Existem vestes, roupas. Talvez exista uma túnica de 7 cores que te foi roubada, que te foi rasgada, que te foi tomada, que você amou, que você zelou, que você guardou, que você lutou por essa túnica e que era uma das coisas mais importantes que você tinha ao longo de anos da sua vida. Só que aprenda a se conformar que essa túnica foi rasgada. Essa túnica foi tomada. E quem sabe se não foi necessário que José perdesse aquela túnica. O Senhor não tinha aqueles sonhos. José ficasse ali debaixo da tenda de seu pai, de sua mãe. Não era aquele tipo de caminho que Deus queria que José percorresse. Foi necessário que aquela veste fosse rasgada. Foi necessário que aquelas vestes fossem tomadas ali pelo seu irmão, Foi necessário, tudo aquilo foi necessário. Seus irmãos roubassem a roupa dele e ele tivesse a túnica rasgada e vivesse um outro momento. É necessário isso que você está vivendo. É necessário que aquilo pelo qual você tanto orou, tanto jejuou, tanto zelou, que você construiu ao longo de anos, talvez tenha sido destruído diante dos seus olhos, talvez tenha sido roubado, tenha sido tomado. Mas nesse momento, ainda que você esteja com vestes de prisioneiro, ainda que você esteja com vestes de escravos, eu não sei qual é a roupa que você está vestindo, eu não sei que tipo de vestimenta, eu não sei que tipo de situação de sofrimento que você está passando, mas isso é temporário, isso é provisório e isso é necessário. No final, existe uma veste de governador, existe uma veste de exaltação, existe uma veste que são os projetos e os sonhos de Deus se cumprindo na sua vida. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão. É difícil a gente entender. Eu não queria largar a minha roupa, a minha túnica de 7 cores. Não queria. Eu digo para vocês, eu fiquei um ano, onde eu já entendia que eu não fazia parte mais daquele ambiente. Dentro do contexto que eu falei para vocês da igreja que eu congreguei por 24 anos. Fiquei um ano onde eu me senti um peixe fora do aquário, fora da água. É um peixe de água salgada na água doce, ou vice-versa. Deslocado. Totalmente deslocado. E não era porque eu estava sem comunhão, é porque, na verdade, naquele momento eu não tinha mais identidade com aquele ambiente. Porque as minhas vestes já não eram mais as mesmas vestes, aquela túnica de 7 cores que eu tive lá em 1997 quando eu me converti, em 1998 quando eu me batizei. Era um novo momento e eu não queria abrir mão, eu ainda estava com o pensamento e com a cabeça naquela túnica de 7 cores. E isso travou demais o processo de Deus para a minha vida. E eu confesso, até hoje impacta. Agora que recentemente que eu comecei a desenvolver uma nova caminhada e entender que aquela roupa era linda, era maravilhosa, mas que por menos ilustre, menos bonita, menos seja a túnica que eu estou vestindo hoje, é a túnica de Deus para minha vida e para este momento. Lembra do templo? O primeiro templo de Salomão, gigantesco, grandioso, algo enorme, uma obra faraônica. E aí quando é destruído o templo, eles reconstroem na época dos reformadores, Neemias, Esdras, Zorobabel. O povo fica triste, o povo olha para aquele templo e fala: poxa, como que é isso? E aí o Senhor manda uma palavra: olha, talvez vocês olhando hoje com os olhos de vocês pensem quão pequeno é esse templo comparado com aquele outro que nós tínhamos. Mas olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. E o Senhor traz uma injeção de ânimo, porque eles pensavam que nunca mais eles viveriam a experiência naquele nível, naquela profundidade, naquela proporção que eles viveram na época de Salomão. E quantas vezes nós comparamos a túnica que nós vestimos hoje com a túnica de 7 cores que nos foi tomada, que nos foi roubada, que nos foi rasgada. Isso às vezes nos entristece, porque nós não vemos perspectiva de algo melhor ou algo parecido com aquilo que vivíamos. Mas Deus, Ele tem algo para você, minha irmã. Deus tem algo para você. Deus tem uma túnica de governador guardada no guarda-roupa do céu. E na hora certa Ele vai te entregar. Deus não queria limitar José, por isso permitiu com que ele vivesse tudo aquilo que ele viveu, para que ele pudesse viver não os sonhos dele, José, mas os sonhos de Deus para a vida dele. E não é diferente na sua vida. Não é diferente na minha vida. Viva o seu momento. Viva
fase que você está vivendo agora. Essas vestes, essa túnica que foi colocada em você nesse momento é temporária. Porque a permanente é a túnica da exaltação que o Senhor vai te entregar na hora certa. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.